É Star Trek que vocês querem, é Star Trek que vocês vão ter. Porque vocês meio que andaram abandonando aí a audiência do canal, tio Heitor ficou com saudade da galerinha, tá na hora de voltar tanto o Lower Decks quanto os vídeos de review e também vai voltar o momento dos telanautas, então estejam preparados. Vou gravar isso gripado, resfriadão mesmo, com os olhos vermelhos, com o nariz entupido, com esta cara inchada, porque se eu for esperar parar de espirrar para conseguir fazer alguma coisa produtiva nesse canal, eu tô lascado. Vou lançar a primeira parte com esse primeiro episódio que saiu, não assisti o segundo ainda, mas na sequência já devo começar a fazer o próximo. Então esse deve sair hoje, se tudo der certo. O outro provavelmente deve sair amanhã. Mantenham-se conectados por aqui, porque a gente está falando da quinta e última temporada de Lower Decks. Série essa que tem suas características que se a essa altura do campeonato você ainda não se acostumou, não vai se acostumar mais. Que é comédia e funciona com outras regras. E de qualquer forma, por estar na sua última temporada, isso deixa, obviamente, uma série de expectativas sobre como é que vai ser o desfecho da vidinha desses personagens aí que a gente aprendeu a acompanhar ao longo desse tempo todo. Então, vem comigo que eu sou o tio Heitor Teixeira e vou falar com vocês aqui na Tela Tracker a respeito de tudo isso. Rola a vinheta. Então é isso, galera, Star Trek Lower Decks na sua quinta temporada, episódio 1, Duas Cerritos. Um episódio do Xoxoverso, que não é exatamente o universo espelho, é só um que é um pouquinho mais pentelho. Então, antes de entrar na recapitulação comentada do episódio, eu já vou deixar para vocês uma divisão sobre os meus raciocínios gerais, sendo que eu vou colocar as opções do lado bom e do lado ruim das coisas que eu vi no episódio. O lado bom é que esse episódio escolheu um tema extremamente relevante, que fala sobre escolhas e o como elas podem mudar todo o destino de coisas nas nossas vidas. Eles fizeram tudo dentro do melhor estilão de Lower Decks, e eu achei que a forma como eles abordaram tudo foi muito bacana, muito bem escolhida. Tendo isso dito, eu também vou falar para vocês a respeito do lado não tão bom assim, ou o que também convenciona se chamar de lado ruim do episódio, porque já que a gente está falando de uma quinta temporada de uma série, eles até que usaram alguns dos teminhas, de coisinhas, detalhes e características dos personagens que estão lá desde sempre, e que a essa altura do campeonato, dentro de uma história contada em um arco de ascensão, onde as pessoas deveriam começar a estar bastante diferentes do que elas eram lá no primeiro episódio da primeira temporada, revisitar certas características pode fazer com que se pareça com um pouco mais do mesmo, mas como isso é uma animação, a gente sabe que existe aquele negócio da tal síndrome do reset. Ou seja, os caras constantemente revisitam as regras gerais para aquela pessoa que é de repente uma audiência casual poder se adequar sem ter que entender uma tonelada de detalhes, sabendo mais ou menos as características básicas principais de qualquer um. O lance é, essas características básicas principais são os pilares fundamentais do que eles usam para poder fazer a divisão entre os dois universos que são retratados no episódio, de uma forma que, sei lá, achei que ficou meio repetitivo. No final da temporada anterior, a gente vê que a Tendi está se preparando para deixar eles para trás, porque ela está com uma dívida com a sua família e a sua parte Orion, que tem a ver com os piratas. Onde ela, para poder fazer a galera se safar da situação anterior, acaba colocando a honra dela em jogo para poder fazer a coisa acontecer. Em se tratando de uma animação, e essa animação sendo essa aqui, que costuma resolver alguns problemas até bastante grandes, de algumas formas bastante resumidas, porque afinal de contas a ideia é continuar contando a historinha de forma divertida e não criar uma saga que seja infinita, com cara de Senhor dos Anéis. A gente já tinha uma ideia de que ela fosse voltar rápido, ou que pelo menos a gente não fosse abandonar a personagem como se a atriz tivesse saído da série. Mas a gente já foca nela logo na entrada, quando eles conseguem misturar ação e toda uma série de gracejos com ela dentro da nave do colecionador,
Que, lembrando também, essa série é uma chuva de referências e é óbvio que a gente já viu todos os detalhes que estão plantados aí em outros lugares das séries anteriores, as séries sérias, entre aspas. Por outro lado, dividindo o negócio de trama A e trama B, eu até diria que eles já começam com a trama B da Tandy, que a trama A vai ser a da Cerritos. Tem até o nome e o título do episódio, que é Cerritos, ou Duas Cerritos. A gente vê que eles estão lidando com uma anomalia espacial que tem a ver com dimensão paralela. E aí, justamente, fica aquele negócio deles terem citado de que essas aparições e essas ocorrências parecem estar mais ocorrentes do que o de costume. O que pode ter servido só para eles contarem as coisinhas desse episódio mesmo, e a gente nunca mais vai ouvir falar disso, ou talvez até esteja plantado aí uma sementinha para coisas que vão vir depois, mais para frente na temporada. Pode inclusive ser que isso aconteça no segundo episódio, que eu ainda não vi. Então eu só estou aqui meio que estimando o que eu acho que pode ser. Ou não também. Para quem está chegando agora ou para quem já é antigo consumidor do meu material aqui do canal, peço para vocês encarecidamente que deixem um joinha, porque isso fortalece bastante o meu trabalho e faz com que os vídeos tenham mais chance de chegar em mais interessados. Considerem também se inscrever para vocês não perderem os meus novos lançamentos, que eu faço vídeo de um bocado de tipo diferente, não apenas de Star Trek, mas com certeza muitos de Star Trek. Se você é trekker, chegou em casa. Pode vir fazer parte da família do Natela, que todos vocês vão ser com certeza muito bem-vindos. Inclusive tem um convite para todo mundo. Tem gente chegando no canal que ainda não viu isso acontecer, então já fica aí para vocês a dica de que existe aqui o momento dos telanautas, onde você aí de casa que assiste os vídeos tem direito a ter voz e opinião também. Tem um comentário, uma teoria, um devaneio, qualquer coisa que você queira fazer, crítica, elogio, qualquer coisa. Seja pro episódio que a gente estava comentando naquela semana, ou pro canal, ou para mim, desde que vocês sejam educadinhos, vai ser lido na semana seguinte, no momento dos telanautas, cujas regras de participação vão estar aqui na descrição do vídeo, então qualquer um que quiser participar, por favor, dá uma olhada lá e vem. Mas vem mesmo, porque fica mais bacana quando mais gente participa, não sejam tímidos. A partir desse ponto aqui, como de costume, eu aviso que eu vou entrar na recapitulação, contando os eventos principais do episódio, fazendo os comentários devidos que lhes cabem. Então, obviamente, fica aí o aviso de spoiler para não pegar ninguém com as calças arreadas. Como eu falei, eles iam arranjar um jeito de fazer com que a tal dívida impagável da Tandy fosse pagável até que de forma bastante simples. É por isso que, conversando com a irmã dela, acaba sendo sugerido de que a dívida estaria quitada se ela de fato conseguisse uma tal nave Orion das antigas, que, diga-se passagem, é das antigas do tempo da animação. Porque depois a gente, quando vê o pessoal que lá aparece, a gente vê que eles são exatamente os Orions que apareciam lá no TAS, The Animated Series. Supostamente ninguém sabe da existência dessa nave no momento onde ela se encontra, mas de alguma forma a irmã dela conseguiu essa informação e, como é uma nave de guerra super incrível, se ela conseguir capturar essa nave, a dívida dela tá quitada. Uma trivia que vale a pena conferir aqui é a de que aquela animação, vejam vocês, era feita de uma forma onde os recursos que os caras tinham para poder fazer tudo que lá aparecia eram bastante resumidos e tal. Mas justamente o cara que era encarregado pelas cores do desenho, vejam vocês, era daltônico. Então tem algumas cores lá que simplesmente não correspondem com as cores que uma pessoa normal colocaria num desenho comparado com o... Pera aí. Não correspondem com o que uma pessoa normal, que fosse pegar mais ou menos a informação do como aquelas pessoas, uniformes, cores de naves e criaturas eram na série clássica. Então tem umas coisas ali que ficaram com umas cores meio trocadas e meio que é isso.
Mas qualquer coisa diz que foi escolha criativa que tá tudo certo. Por outro lado, lá na trama A, quando as duas Cerritos se encontram, é a desculpa perfeita para eles tocarem no tema escolhas. Assistindo até o final do episódio, eu fiz essa comparação que eu não sei se vocês aí de casa vão concordar ou não, mas ficou uma parada meio conto de Natal, quando a gente vê ali aquele negócio do Ebenezer, tem o encontro do fantasma do Natal passado, do Natal presente, do Natal futuro, acaba vendo as más escolhas que fez na vida e quando ele volta pro momento natural dele, ele resolve largar a mão de ser babaca e se tornar uma pessoa melhor. Então, eu acho que o episódio seguiu por um caminho desse, se baseando em muitas das ideias que a gente já viu plantadas ao longo da franquia como um todo. Tenham elas a ver com universos paralelos, com situações alternativas ou não. Eu fiz uma listinha rápida só para citar alguns lugares que me vieram à mente bastante de bate-pronto, como por exemplo, a cidade à beira da eternidade, quando o Kirk tem que decidir deixar a pessoa pela qual ele se apaixonou morrer, porque a morte daquela pessoa acaba se tornando um ponto focal de eventos futuros, que se ele escolher ser egoísta, tudo vai pro babau. A gente também tem o episódio da nova geração, onde o Picard acaba recebendo a oportunidade de fazer outras escolhas quando ele estava na época da Academia da Frota, no episódio Tapestry, que a gente vê que depois ele meio que, por ter feito aquelas escolhas, jogou a carreira dele fora, tendo se tornado uma pessoa até bastante admirável, um sujeito bacana e tal, mas que não era assim necessariamente material de comando, sabe como é que é? No episódio Segundas Chances a gente vê que num incidente com o teletransporte, uma versão do Riker vai para a nave e a outra acaba ficando na superfície daquele determinado planeta por tempo suficiente para um ter se tornado o Riker que a gente conhece, tendo sido promovido e conquistado tudo o que conquistou, e o outro ter ficado estagnado para trás, com gente nem sabendo que ele estava vivo, fazendo com que essas duas pessoas tenham momentos de vida completamente diferentes. A gente também já viu incidentes com teletransportes similares dividindo outros personagens dentro dessa série. Mas eu só tô falando a respeito do lance de você ver diferentes tipos de vidas com a mesma pessoa, intrinsecamente falando. Tem também aquele episódio dos universos paralelos, quando o Worf tá voltando do campeonato das artes marciais Klingons lá e tudo mais, e ele acaba se deparando com uma série de coisinhas mais ou menos parecidas, mas diferentes o bastante, para desde aquela época a gente já se acostumar com a ideia de que tinha um multiverso grande pra caramba com soluções à vontade dentro da franquia. Em Deep Space Nine tem um episódio onde a galera que vai numa nave auxiliar acaba caindo na superfície de um planeta que tem uma anomalia que joga eles para uns 200 anos no futuro, e aí as personagens acabam se encontrando e dando uma olhada nas consequências de decisões que as versões do passado delas naquele lugar alternativo tomaram. Inclusive, por ter bastante longevidade, lá tem uma versão do Odo que naquela altura conseguiu se tornar muito mais, entre aspas, humano, ou pelo menos robótico, ou sei lá. No clássico episódio ainda de Deep Space Nine, In the Pale Moonlight, o Sisko tem que tomar uma decisão de fazer a porcaria bem escolhida, porque o futuro da Federação meio que depende daquilo. E é aí que tem aquela cena clássica onde ele ergue o copinho de uísque pra gente com aquela cara de: eu consigo dormir bem sabendo que o que eu vou fazer, por mais que seja errado, é a coisa certa. Escolhas. Todas são escolhas. Sem falar, é claro, do final de Voyager, aonde a nave não teria de fato voltado se a Capitã Janeway não tivesse escolhido simplesmente burlar as regras e fazer um atalho, jogar no ventilador. As versões alternativas dos personagens que a gente conhece, então, parecem ser todas elas muito eficientes, porém também bastante arrogantes. Não todos, é quase como se aquilo que uma pessoa é, se ela de repente já for uma pessoa mais brincalhona, ou se de repente ela for uma pessoa mais sisuda, vai variar. Por exemplo, a T'Lin não tem muito para onde ela ter diversidade, então talvez seja uma diferença de uma frasezinha, de alguma coisa que ela solta que vai marcar quem ela é em um universo ou no outro. Outras pessoas que já têm comportamentos um pouco mais extremos,
talvez seja mais fácil da gente sentir que um é super brincalhão e o outro ficou super sisudo e tal, além dos uniformes serem um pouquinho mais escuros também. Mas como de certa forma é tudo ali meio sem graça, eu resolvi chamar esse de Xoxoverso. É claro que você tem a tripulação das duas naves, sendo que se uma dessas naves estivesse numa situação similar, eles iam fazer o possível para sentar e conversar e ver as mentes mais brilhantes que eles têm dentro da tripulação, mais científicas, para criar uma solução, uma tentativa de como resolver o problema. Com duas tripulações, talvez eles consigam até fazer isso com mais sucesso na metade do tempo. O problema é que eles têm metodologias diferentes de fazer as coisas. Então, quando eles vão de fato tentar implementar o negócio de fazer com que as nacelles e o motor de dobra trabalhem em conjunto, é óbvio que alguma coisa dá errado. E aí, eles ficam fazendo uma espécie de mistériozinho do onde é que está justamente a Capitã Freeman daquele Xoxoverso. E o fato dela não aparecer até o final do episódio, apenas citarem aonde ela está, também faz com que eu acredite que talvez a gente revisite o Xoxoverso pelo menos mais uma vez, em algum momento na temporada. Seguindo a segunda trama, a gente vê que os Orions, que tem um esquema de serem meio que uma sociedade de enganadores patológicos, o que só funciona dentro da traminha caricata da animação, porque se a gente fosse ver uma sociedade dessas se erguendo em premissas similares, a coisa me parece que não se sustentaria por conta própria. De qualquer forma, aparentemente a Tendi é tão cabulosa naquilo como ela é e como ela se expressa para o mundo à sua volta, que ela transmite esse negócio da índole da frota estelar, o que tem um lado bom e um lado ruim, porque algumas das moças orianas que estão com ela até se admiram com uma série de capacidades que ela tem, que são desejáveis e tudo mais, mas ao mesmo tempo, por ela não fazer as coisas exatamente do jeitão pirata, ela corre o risco de ser considerada uma traidora. Antes dos caras fazerem mais algumas correções no plano do como é que as coisas foram ligadas para fazer o motor funcionar e aquele negócio todo, antes da segunda tentativa, a gente vê que a Xoxa Mariner acaba tentando arranjar um jeito de prender a Mariner Prime, ou a nossa Mariner, para poder tomar o lugar dela. Porque, na verdade, vejam vocês, já que o episódio fala sobre escolhas, às vezes a gente toma umas das quais a gente se arrepende, não é mesmo? E aí ela tá tentando tomar o lugar de quem ela era antes de deixar de ter sido, que ela se arrepende de ter deixado de ter sido e não gostou de quem se tornou. Então ela quer voltar a ser. Já lá com a Tendi, se o assunto é escolhas, então meio que ela coloca em voz alta o papo do e por que não ser piratas? É nesse momento então que a gente vê que as tais companheiras dela revelam que na verdade admiram ela, queriam ter sim a possibilidade, a oportunidade de fazerem outras coisas. É que meio que como nessa sociedade todo mundo só faz isso, elas têm um pouco de receio de escolher outras coisas e serem taxadas como más pessoas, de uma sociedade de más pessoas. E olha a surpresa aí, essa não é uma nave de guerra, é uma nave médica. O que em primeira instância parece meio esquisito com o conceito de que uma espécie de piratas não daria atenção para esse tipo de assunto. Mas como a gente já viu dentro dos próprios Orianos, inclusive no crossover com Strange New Worlds, alguma nave oriana deveria ser uma nave de ciências, não é verdade? Eles deveriam ter alguma diversidade, não dá pra todo mundo só ser pirata. A Mariner Xoxa consegue se infiltrar, e eu diria que isso tem uma tremenda cara de universo espelho, simplesmente pelo fato dessa dicotomia, desse negócio da enganação, de um tentar passar a perna do outro, o que não é comum dentro do espírito de Star Trek segundo Gene Roddenberry, o que inclusive eles fazem piada dentro do próprio episódio. Antes da partida dessa nave, eles dão uma revelada no mistério do que aconteceu com a Capitã Freeman do universo Xoxo. Ela foi parar na base estelar 80. A galera faz aquela cara de, meu Deus, como assim? Lá é o lugar da pior escória do universo deles. Não estou tão certo de que a mesma coisa seja verdade no universo Xoxo. Então, é claro que a nossa Mariner vai ter que deter os outros, mas sem exageros, porque do outro lado, quem tá não atendendo o telefone é a Mariner Xoxa, e aí fica difícil dela conseguir se comunicar com quem não atende o telefone, não abre o zap. Então, ao ser desmascarada pela patotinha da Xoxo Cerritos,
ela simplesmente resolve ser sincera e pedir ajuda. E é justamente aí que a gente vê que essa galera meio que só tava tendo esse lado meio depreciado porque eram comandados por uma pessoa xoxa e tosca. Porque todos eles meio que tinham um potencial para ser boa gente. É claro, com algum detalhe xoxo. Mas, no fim das contas, pessoas melhores do que eles aparecem agindo, trabalhando debaixo do comando da Xoxa Mariner. Para conseguir completar a missão de dominar a nave, sendo que os Orions azuis estão armados e perigosos, soltos por aí também, a gente vê que a Tendi, que vai, por ser muito eficiente, arranjar um jeito sim de roubar a nave, mas tentando evitar ao máximo a violência, usa o sistema dos dutos de ar para poder dispersar um gás abobalhante e conseguir dominar a galera sem necessariamente ter que usar de violência. Ou pelo menos muita violência. Uma vez que fica claro para ambas as tripulações que as Mariners foram trocadas, a galera consegue trabalhar em conjunto para resolver a situação. Tanto da traidorinha, quanto pro lance de resolver justamente o que precisa para mandar a nave certa de volta para casa sem maiores percalços. Numa boa. Porque eles já tinham resolvido essa parte. O resto era só para ter essa amarraçãozinha final do que ia acontecer com alguém que se arrependeu de escolhas do que acabou fazendo um pouquinho mais para trás. E vale lembrar que até a T'Lyn chega a arranjar um momento lá onde ela conta uma piadoca. Tendo então conseguido acesso a essa nave de uma forma magistral, porque ela é porreta, a Tendi vai entregar essa nave, que não era de guerra, mas é grande pra chuchu e super desejável pra irmã, para poder pagar a sua dívida. Quando elas recebem a notícia de que os Orions azuis estão reclamando e declarando guerra contra a família dela, porque os métodos usados não foram piratas o suficiente. Veja. Então, se tinha ficado aquela impressão de que eles iam resolver e ir até a volta da Tendi para Cerritos o mais rápido possível, ainda não foi dessa vez. O lance em diversas histórias do mundo da ficção que mostram pra gente vidas alternativas, de escolhas e tudo mais, dão pra todo mundo, os personagens daqueles universinhos ali, a oportunidade de analisar o que eles têm em mãos, ver quais são as coisas que podem ser adequadas e de repente algumas das reclamações que eles fazem talvez não sejam coisas tão reclamáveis assim, tudo uma questão de perspectiva. Já em relação a tal Capitão Freeman do universo Xoxo, eu tenho pra mim que seria até interessante eles virem com uma ideia de que naquele universo, numa lógica aí meio família Adams, talvez justamente aquela base não represente a escória dos maus trabalhadores da Frota Estelar, como se ela estivesse sendo punida, mas talvez uma base exemplar, onde o fato dela ter sido mandada para lá fosse uma espécie de reconhecimento, porque nesse universo ela é eficiente pra caramba. Eu não ficaria surpreso se fosse esse o caso. Então é isso, galera, foi um episódio legalzinho, que não chegou a ser super incrível, mas foi uma boa abertura para a quinta temporada, que vai deixando aquele gostinho de que tá acabando, e para quem curte, vai deixar saudades, com certeza. Semana que vem vejo vocês no Momento dos Telanautas. Como eles lançaram 2 episódios de uma vez só, eu vou fazer o de hoje e o de amanhã, e aí eu vou juntar todos os comentários de vocês para ser lido no 3º episódio da semana que vem. Combinado? Conto com vocês também no domingo para se interarem de todas as notícias do mundo, do sci-fi, da cultura pop, da fantasia e de tudo mais com o Sci-Fi News. Então é isso, galera, vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.